Um só poder. Hoje pela manhã fizemos um vídeo. Ontem fizemos um que trata a respeito de Freud e o pensamento de Jung quando coloca a palavra, a novidade da palavra, do inconsciente coletivo. Venho fazer este vídeo nesse horário, ainda hoje, porque para não perder um vínculo que me veio necessário deixar colocado em relação a Freud, em relação aos filósofos. Quando falamos de Freud, nós falamos que, a partir dos seus traumas, ele vai pensar a respeito da causa, da origem desses traumas, do porquê eles se manifestam, e também trazer algum alívio para aqueles que viriam a ser os seus clientes, os seus ouvintes. No caso do Jung, lembramos que ele teve por um período no convívio com o pensar com Freud, e depois ele se afasta, e do afastamento vai gerar, eu vejo, um pouco além daquele pensar original. Por isso que eu quero deixar bem explícito é de que lei universal, ela não é ultrapassável. E para tratar de leis universais, eu necessito ter um só por meu mestre. E não só mestre, é além do mestre, e Senhor. Ou seja, alguém de quem a vontade eu vejo ser boa, porque também tenho a consciência do amor de meu Pai. Também fizemos umas diferenças entre muitas que colocamos, entre elas a diferença quando usa a palavra pais no plural e a palavra pai no singular. A palavra pai no singular, usada por Jesus Cristo, e vou reforçar o nome Jesus Cristo, porque ele tem a posse, ele é a fonte do saber maior, dentre os homens. Sucede também que, dentro dessa projeção das palavras declaradas por muitos, que eu coloco na visão dos deuses, vão se tratar por castas, vão se tratar por deuses, vão se tratar por especiais, por digníssimos e magníssimos, digníssimos e excelentíssimos, e por outros muitos nomes bonitos, eles vão se agradar-se de si mesmos. Assim, fazemos também a separação entre pais, um só pai, pais muitos, na multidão, no coletivo, o inconsciente coletivo, que o Jung não explica. Fica com algumas ideias. Enquanto que a relação do pai fala de um só. Esse, embora dito por Pai Celestial, é no campo do espírito, no campo do pensar, no campo da mente, que nós temos a realização desta visão, dessa percepção, que só na nossa mente, nosso íntimo, é possível acolher, é possível ouvir, é possível ver. Fora não. Também fizemos menção a respeito disso. Faz parte da lei universal de que o leve sobe, o pesado desce.
entre as chamadas massas, do que constituem a matéria da Terra, para não entrar em outros campos mais longínquos dos astrônomos, astrólogos, ficamos por aqui em dizê-lo. A densidade do mercúrio é no entorno de 18 a 19 toneladas por metro cúbico. É 19, melhor, 17 alguma coisa. 17 toneladas e pouco. Corresponde a equilibrar numa balança. 17 litros de água. 1 litro de mercúrio equilibra 17 litros de água. Entramos na visão da água, da visão das mudanças do estado, do pesado, ou seja, do gelo sólido, da água, o líquido, o fluido, melhor o líquido, e o fluido já na visão dos ar, ou do tanto que vai para a atmosfera. Essas questões, que são universais, elas estão em paralelo estreito com aquilo que a razão, pela mente do homem, é possível acolher por verdade. Então, estaríamos dizendo que um espírito pesado, ou seja, esse peso está vinculado ao próprio sentido de justiça, a um próprio sentido de sentir-se acusado, condenado, pesa. E esse peso vai estar por outras expressões de sentidas, como, por exemplo, a falta de potência. Essa potência é a potência de um vigor, do seu mover. E nesse sentido, também, vamos compreender que quando está livre das escórias, daquelas cargas que ainda lhe pesam no corpo, ele sobe. Ele sobe. É questão da lei universal. Queremos externar um pouco mais que a lei universal, ou a lei do universo, ela não dá para separar daquilo que é chamado material, daquilo que é chamado de espiritual, do celestial, porque está no universo unificado. Quando diz um só, de um só poder e potência, tudo está ordenado e estabelecido. Retorno em dizer que não é possível lavar um corpo sujo com água suja. Claro, quanto mais a água for suja para lavar um corpo, em vez de lavar esse corpo sujo, mais eu sujo o corpo, acrescentando mais sujeira que da água que é utilizada é lançada ao corpo. Isso é uma lei. É uma questão de um dito solto. Não é vago, não é vaidade, não é vazio, não é vão. Isto é lei. No caso do Freud, ele teve traumas bem profundas. Se eu interpreto pelos traumas que eu tive, eu tenho uma percepção de que os meus traumas foram menores. Mas também passei por traumas. Não há homem, não há pessoa, não há mulher que não passe por seus próprios traumas. Não que as pessoas queiram passar por traumas. As condições vão ocorrer e independem de você assim
ter desejado ou não ter desejado. É como alguém que vai dizer depois dos traumas que estão nele, dizendo que ele não pediu para nascer. Eu já ouvi isso. Retorno em dizer que dos traumas que sofremos lá atrás, a experiência mostra, como da questão da água que eu fiz menção, que é necessário um espírito de uma mente liberta que possa realmente me trazer energia, potência e restaurar aquela minha condição de um enfermo. É o caso do Freud. Mas, pelo que observei, pelo que das citações, das narrativas históricas e assim por diante, dos traumas do Freud, ele não consegue mencionar de fato qual é a potência da mente e espírito que ele tirou de algum lugar. Ele não diz no final da vida qual é o seu estado em relação à condição em que ele se encontrou ao morrer. Então, toda a narrativa dele, ele poderia ter dado uma confirmação bem explícita, concreta nele, porque ele se fez por laboratório. A lei também me mostra que uma pessoa de fato que tem traumas de certa ordem, ela não tem essa potência necessária para tirar traumas daquele que não tem. Mas também não tem potência necessária para libertar de traumas aqueles que também têm. E particularmente quando são menores que o dele. E se forem maiores, eu teria que escutar um pouco a respeito, de fato, da infância daquele, do histórico da vida dele e do outro para sabê-lo. Embora a forma de reagir às causas que os homens, as pessoas tomaram, que lhe trouxeram um estado doentio, a forma de reagir, a forma de tratar no momento em que os quadros estão sendo pintados, é diferente para cada um. Mas quero afirmar, baseado na palavra de Cristo, porque é onde que me dá suficiência de suporte para dizê-lo, porque a minha consciência assim declara, e ter nele o endosso da minha declaração. Não tem outro. Isto dito, fique bem claro que se alguém tem um trauma, não busque neste e naquele. De um só espírito, busque as orientações da restauração da mente, que foi plantada, moldada em você pelo mundo geral, para que a partir desta palavra, do espírito desta santidade, desta pureza de água, sejas tu lavado. É o que Jesus declara. Ele toma, por isso que diz também em Moisés, a respeito do todo o poder da criação, da restauração, todo o poder é o poder superior, maior, do Espírito Eterno, Supremo. Também diríamos que não pode interpretar o mundo, como isso ocorre normalmente, como a Globo fez, que os netos e adolescentes de pais e avós, netos de avós, adolescentes de seus pais, dentro da comunidade geral, venham ser os mestres para seus próprios pais. Mas é o que a Globo ensinou por décadas. E disso pegou Lula. Então veio uma figura bonita, por palavra, a inclusão social. Inclusão social. Tive uma surpresa, uma ocasião, que um amigo meu passa aqui em casa. Ele é de uma comunidade reformada, é uma reformada independente, quer dizer,
mais livre daquelas configurações eclesiásticas, como no caso do catolicismo romano, e diz, bom, vamos hoje, quer ir comigo hoje lá nesse domingo, lá, assistir o culto? Eu digo, sim, vamos. Passa aqui, fomos. Lá, ao chegar, sentamos e ele me diz, vem o pastor para começar a pregar. Ele diz, esse pastor, esse é recém-formado aqui na comunidade, para exercer um ofício de pastor na comunidade. E esse homem, melhor, começou a falar. E falou a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, em que ele vai começar por essa palavra. É o que está escrito lá. Se não me engano, é João 4 ou 5. Hoje falarei. E falou. Não andeis ansiosos por coisa alguma com que haveis de comer, beber e vestir. Não é a vida mais do que a comida e a bebida? O corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros e nada lhes falta. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem, não fiam, mas, além disso, vão murchar, vão secar e serão lançados ao fogo. Mas, observai, e vos digo que Salomão, o rei Salomão, em tua sabedoria e glória do templo, destes lírios, não houve nenhum deles menor do que a glória de Salomão. E vai concluir dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Vejam, a pregação foi em cima da justiça. Esse pastor, até chegar no ponto de nem Salomão, em toda a sua glória, mas aí ele diz uma palavra que era a política do momento, ainda na época da Dilma. Como fareis vós? Dirigindo-se agora aos ouvintes da igreja. Vocês cumprirem esta orientação de Jesus. Vocês têm que fazer, aí é imperativo já. Jesus não disse. Vocês têm que fazer inclusão social. Isso. Aí começou a determinar ao povo, anciãos, que estavam lá dentro, era bem mais jovem, como querendo ensinar como proceder em fazer justiça. Aí eu digo, opa, falei para o meu amigo, o homem está furado. O homem começa bem numa pregação, usando a palavra de Cristo, e agora entrou no discurso partidário. Não está percebendo? Meu amigo ficou meio confuso, porque não tinha ainda essa aptidão que eu procuro mostrar para vocês, não em glória própria. Aí eu falei para o meu amigo, olha, quando acabar o culto, eu vou procurar o pastor. Aí todo mundo começou a sair. Quando saiu todo mundo, o último, e o pastor vai lá para frente para receber o endosso da beleza da sua pregação. Aí eu fui o último, levantei, fui ao encontro dele na porta e disse, pastor, até ali você foi muito bem. Eu vou lhe dizer, isso na idade que eu estou, e você para mim é muito jovem. Não é uma questão de eu querer me impor, é uma questão de fato. Ponto 2, eu que tenho tantos anos já de crente, ou daquele já busca o evangelho, e você também é recente. Mas o que importa entender é que você deu toda uma proposição final, como dando a razão da tua fala, fosse de caráter político.
Aí falou a velhos, a esse, aquele, de pessoas que de fato não receberam o entendimento, embora estejam já em idade avançada, e também ao jovem. Mas veja, poderias acabar com uma boa proposta, fora do engano da mentira, se você o dissesse. Não falou da justiça? Dizia. Eu perguntei, mas o que é justiça? Vai tratar justiça por conceito? Por proposições políticas? Você sabe da palavra que o Paulo anuncia. Jesus Cristo, nossa justiça. A justiça não é conceito, é o homem. Aquele que em poder de um só recebe poder do exercício da justiça. Porque o justo é aquele que lhe dá essa autoridade. Não é questão de instituído, porque fez teologia, ou fez filosofia, ou fez isso, fez aquilo. E nem porque tem o diploma de advogado, e porque aprovaram lá no Senado aquele cidadão, embora na piscina estava lá com as mulheres e com bebidas. Isso todo mundo diz, mas é tudo bonitinho. Estão compreendendo? Mas você está tratando do Freud, do Jung, você fala de quem? Do mundo. Pode, tais mestres, em seus deuses, falar de quê? Um só é benção.